Bom, pessoal, vamos lá, todo mundo já está de volta aqui. Então, vamos dar andamento. Nós terminamos de falar de ácidos. Vamos entrar aqui nessa revisão, então, sobre bases, né? Definição e classificação. Da mesma maneira que nos ácidos nós temos uma parte da molécula que identifica o ácido, que é o hidrogênio inicial ali, o H+, que vai formar o íon hidrônio, vai se ionizar em água. Para as bases, nós temos a hidroxila, que é o OH-. Então, a definição de base é aquela que toda substância que em solução aquosa se dissocia produzindo como ânion OH-, que é hidroxila, ok? OH- hidroxila. Nós temos aqui um metal, normalmente, né? Porque pode ser, por exemplo, o amônio também, que não é um metal, mas que também forma a base, mas é um metal com hidroxila. Então, é um metal da família 1A, é um sódio, vai ser NaOH. É um metal da família 2A, por exemplo, o cálcio, que é mais 2, então vai ser CaOH2. É um metal da família 3A, como o alumínio, que é mais 3, vai ser AlOH3. O número de hidroxilas é o número de cargas positivas do metal. Como no ácido, o número de hidrogênios é o número de cargas negativas do ânion, ok? Por exemplo, temos aí as monobases, dibases, tribases e tetrabase. K+, OH-, Mg2+, OH2, Al3+, OH3 e o estânio, que é mais 4, OH4. KOH, MgOH2, AlOH3, estânio, OH4. Okay? Temos bases solúveis, pouco solúveis e insolúveis. Então, solúveis, todos da família 1A e aquela que é formada com o NH4+, que é o hidróxido de amônio. Pouco solúveis da família 2A, cálcio, magnésio. E os insolúveis são todas as demais. Quanto à força, aí nós temos aquela questão da dissociação, né? Das moléculas dissociadas aqui. Lá nos ácidos nós temos a ionização, coeficiente, né? Ó, nos ácidos nós temos aqui a força como coeficiente aqui, ó, de ionização, que é o grau de ionização. Para as bases, a gente vai ter semelhante a, que a gente chama de coeficiente aqui de dissociação. Ó, 1A e 2A são bases fortes, com aquele alfa próximo aí a 100%. E as bases fracas, todas as demais, incluindo o NH4OH, que é a única base volátil que a gente tem. Nomenclatura é mais simples do que ácido, né? Porque é o nome do elemento, acompanhado aí de hidróxido de magnésio, potássio, alumínio. Quando eu tenho mais de um NOx, por exemplo, ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Então vai ser FeOH2, FeOH3. Como é que eu dou o nome? Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Se eu quiser usar a mesma regra dos ácidos, eu uso oso para o menor e ico para o maior. Hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Maior NOx ico, menor NOx oso. Mesma regra dos ácidos, tá? E aqui uma tabela para vocês, ó. Monovalentes. Todos esses cátions aqui são mais um. Então vai ser LiOH, NaOH, KOH. Esses aqui são os bivalentes. BeOH2, MgOH2, CaOH2. Aqui os trivalentes. AlOH3, BiOH3. E aí a gente tem aqueles que têm a valência variável. Tem mais de um. Então, cobre, mais um, mais dois. Hidróxido cobre 1, hidróxido cobre 2, ou hidróxido cuproso, hidróxido cúprico. Ok? Então, está bem resumido para vocês aqui, para facilitar. Obviamente, na hora da prova, vocês podem consultar. Se tiverem essa tabela próxima, ajuda. Algumas tabelas periódicas têm isso. Tem essa, no verso, né?
tem essa apresentação aqui das tabelas de ânions, tabela de cátions com nomenclatura. Então, como vocês podem consultar na hora da prova, aproveitem essas tabelinhas resumidas aqui para ajudar vocês na nomenclatura, tá bom? Nós temos os indicadores de ácido-base, né? A gente tem até várias aulas práticas aí sobre isso. E indicadores são substâncias que mudam de cor na presença de pHs diferentes. Por exemplo, a escala de pH vai de 0 a 14, né? O 7, que é o meio da tabela, é o neutro. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, alcalino. Os ácidos estão abaixo de 7 e os hidróxidos, ou as bases estão acima de 7. Então, uma mesma substância na presença, uma mesma substância indicadora na presença de ácido e base, ela muda de cor. Aqui uns exemplos. Ó. O tornassol é rosa na presença de ácido e azul na presença de base. Fenolftaleína é incolor na presença de ácido e vermelho na presença de base. A gente usa muito isso para identificar substâncias, medir pH de água. Okay? São reações colorimétricas e isso facilita na ausência de você ter um pHmetro, né? Que é um aparelho que mede exatamente o pH. Então, você tem fitinhas, você tem aquelas gotinhas reagentes que vão te dar uma escala de cor, okay? Muito usado aí em tratamento de água de piscina. Bom, então, quando eu reajo um ácido com uma base, eu formo sal e água. Dá uma olhada na reação aqui. É uma reação de dupla troca, como a gente viu na aula passada. Eu tenho H+, Cl-, Na- ou H-. Então, eu vou ter uma dupla troca, que é uma salificação. Neutralização. O sal é neutro. O ácido é ácido, a base é alcalina, o sal é neutro e a água também. Ok? A definição de sal é isso mesmo. Compostos formados pela reação ácido-base. Ok? Então, pode ter aí neutralizações. Aqui uma neutralização total. Vejam que não ficou hidrogênio nenhum na molécula. Mas pode acontecer de sobrar algum hidrogênio, alguma hidroxila na molécula, tornando o sal aí parcialmente básico ou parcialmente ácido. Okay? Como, por exemplo, bicarbonato de sódio, quando eu tenho um Hzinho aqui ó, sobrando. Eu tenho carbonato de sódio, que é a reação completa, a neutralização completa, que não tem esse hidrogênio. E tenho aqui, por exemplo, o cloreto monobásico de cálcio, que sobrou uma hidroxila. Então, não são neutralizações totais, são parciais, né? E tem sais duplos também, ó. Eu tenho, por exemplo, lítio e potássio, cálcio e bromo, né? E nitrato, formando o mesmo sais. E sais hidratados são sais que apresentam moléculas de água, como aqui a gente pode chamar, a gente chama de pentaidratado, biidratado, heptaidratado, dependendo da quantidade de água que vem aqui, ó, depois da molécula. Solubilidade, interessante a gente testar a solubilidade dos sais na prática, né? Adicionando uma certa quantidade de água. Mas nós temos nitratos, acetatos, 1A, sais de 1A, né? Amônio, cloreto, brometo, iodeto e sulfatos são solúveis em água. Os sulfetos, carbonatos e fosfatos já são insolúveis. E tem aqui, claro, algumas exceções a essas regras. Mas a regra geral é isso aqui. Bom, pessoal, alguma dúvida até agora? Em bases, sais e ácidos? Não? Lembrem que sal é formado por reação de dupla troca, reação de neutralização ácido-base, entre uma base e um ácido. Eles trocam, né? Os cátions e os ânions, eu vou ter a formação do sal e a formação de água. Por isso que é neutralização, porque tanto a água quanto o sal é neutro, né? Próxima à neutralidade, se comparado com um ácido, que tem pH baixo, e uma base, que é alcalina, tem pH alto. Ok? Outra questão importante aí é que eu posso identificar o pH a partir de substâncias indicadoras. Ok? A mesma substância apresenta cores diferentes de acordo com
o tipo de pH em que ela está, o tipo de substância, né, de pH que ela está testando ali. Ok? Temos alguns exemplos também de algumas flores que são plantadas em terrenos diferentes e apresentam a coloração da flor diferente, né? Por exemplo, hortênsia. Hortênsia se planta num pH ácido, solo ácido ou solo básico, a cor da flor vai vir ou rosa ou azulada. Isso depende do pH, da quantidade de substâncias dissolvidas ali. E principalmente substâncias básicas, né, que tem no solo, como cálcio, magnésio, que vão tornar o solo mais básico. Ok? A mesma planta, em pHs diferentes, quer dizer que ela tem uma substância indicadora que vai identificar o pH do solo, né? Então vamos lá. Os óxidos, vão ver aí que são compostos binários formados por dois elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então a gente viu que tem aquele FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então eu não tenho óxidos de flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Mas eu tenho de nitrogênio, de carbono, dos demais. Ok? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Aquele FON que a gente viu na aula passada. Aí vem Cl, Br e por aí vai, né? Então, de flúor não existe óxido. CO2, Na2O, Fe3O4, ok? Todos esses compostos são binários e o oxigênio é mais eletronegativo, ok? Com exceção do flúor, que o flúor é o elemento mais eletronegativo e é, consequentemente, mais eletronegativo que o oxigênio, que é o segundo. Okay? Lembrando aí, pessoal, o H+, né? O hidrogênio é +1 e o oxigênio vai ser sempre -2. É importante vocês guardarem isso aqui, ó. Regrinha básica aqui para vocês, ó. O hidrogênio, +1. A hidroxila, -1. E o oxigênio, -2. É sempre assim? Não. Eu tenho superóxidos, peróxidos, isso vai mudar. Mas, via de regra, o que vocês precisam agora é hidrogênio +1, hidroxila -1 e oxigênio -2. Ok? Aqui, por exemplo, como o magnésio é +2 e o oxigênio é -2, vai dar MgO. Quando o elemento ligado ao oxigênio é um metal, o nome é óxido de. E aí vem o nome do elemento. Óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de ferro, ou óxido férrico, né? Maior e menor. Óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Então, observem. Ferro 3, ferro 2. Ferroso, férrico. O menor NOx, que é o 2, oso. O maior NOx, que é o 3, férrico. Ok? Quando é um ametal, aí vem a nomenclatura mono, di, tri. Ó. Quantos oxigênios? 1. Monóxido de nitrogênio. Monóxido de carbono. Pentóxido de difósforo. Heptóxido de diiodo. Ok? Mono, di e tri. Di e tri, por nome do óxido e por nome do elemento. Eu tenho ainda aí óxidos que são ácidos ou anidridos. São aqueles formados por ametais ligados ao oxigênio. Tem aqueles que são básicos, formados por metais ligados ao oxigênio. Lembrem que os metais da família 1A, 2A, eles são chamados de alcalinos terrosos. Alcalino já quer dizer que é básico, né? Então, os óxidos que são ligados nesses elementos alcalinos são alcalinos também, vão ser óxidos básicos. Aqueles ligados a metais já vão ser mais ácidos, ok? Neutros ou indiferentes são aqueles que não reagem aí. Se você pegar um óxido ácido e reagir com água, forma ácido.
Um óxido ácido com base forma sal e água, tá vendo? Ele comporta como um ácido. E o mesmo acontece com a base, ó. Se eu pegar um óxido básico e reagir com a água, ele forma uma base. Se eu reagir com um ácido, ele forma sal e água. Os neutros, por exemplo, monóxido de carbono, ok? Monóxido de nitrogênio, ok? Monóxido de nitrogênio. Estão vendo aqui a nomenclatura que eu estou usando? Semelhante a essa aqui, ó. Né? Monóxido de nitrogênio. Anfóteros são aqueles que têm, por ter eletronegatividade intermediária, eles são tanto caráter básico quanto caráter ácido. Então, se ele reagir com um ácido forte, ele comporta como uma base. Se ele reagir com uma base forte, ele comporta como um ácido. Okay? Duplos são formados com o mesmo metal, porém com NOx diferentes. 2 NOx diferentes. Ó. Aqui, por exemplo, o ferro. O Fe3O4, que é o tetróxido de triferro, né? Ou vocês podem usar, né, outros tipos de nomenclatura aí, se vocês quiserem também, seguindo essa regrinha aqui. Ele é formado, some aqui para vocês verem, ó. FeO mais Fe2O3. Olha só. Fe mais Fe2, Fe3 ferros. 1 com 3 oxigênios, 4. Estão vendo? Eles são formados pela soma, união aqui. Por isso são chamados de óxidos duplos. E o peróxido ele é um pouco diferente, porque o NOx do oxigênio, que eu falei que é sempre menos 2, e nessa situação ele muda e vira menos 1. Então, nós temos o peróxido mais conhecido aí, é a água, né? A água oxigenada, onde o oxigênio não tem NOx menos 2, mas tem NOx menos 1. Temos ainda os superóxidos, onde o oxigênio aí vai ter NOx menos meio. Isso acontece também, ok? Alguma dúvida até aqui? Eu preciso de ver com vocês aqui uma questão de NOx que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Tá tudo tranquilo até aqui? Tá? Sim, pessoal? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir uma outra. Pessoal, vocês estão vendo o bloco aí? Estão vendo? Sim. Olha só. Se a gente tiver NaOH, como eu falei com vocês, se a molécula é neutra, o Na, ele é sempre, ele é da família 1A, ele é mais 1. Não é isso mesmo? Concordam? O oxigênio, como ele está ali sempre na 6A, ele vai ser menos 2. E o hidrogênio, como vocês sabem aí, ele é mais 1. Se eu somar, ó, mais 1, 2, menos 2, 0. Neutralizou, não é verdade? Então, eu quero que vocês aprendam a calcular o NOx. Se eu tivesse, por exemplo, H2SO3 e H2SO4. Ó, vamos desmembrar e calcular o NOx, que é o número de oxidação, quando ele é variável. Tem NOx fixo, né? Por exemplo,
Quais são os NOx fixos que a gente tem aí? 1A, que é mais 1. 2A, que é mais 2. E eu vou ter AG, que é prata, que é mais 1. Vou ter o zinco, que é mais 2. E vou ter o alumínio, que é mais 3. Estão vendo? Esses são os NOx fixos. O restante acaba uma hora ou outra mudando ali, podendo ter alterações dele. Então vamos lá. Vamos desmembrar isso aqui, ó. A gente calcular o NOx variável. Qual que vai ser o variável? Vai ser o elemento do meio. O do meio é que vai mudar. Qual que é o NOx de hidrogênio? Mais 1. Qual que vai ser o NOx? Esse vai ser X, né? Qual vai ser o NOx do oxigênio? Menos 2. Mas aí vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula? 2. Então vai valer mais 2 no final, porque eu tenho 2 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Quer dizer que isso aqui vai valer menos 6. Quanto que eu preciso que o X seja para que eu tenha 0 de carga total dessa molécula para ser neutra? Mais 4. 4. Entenderam? Então, acabei de descobrir. Mas esse é o NOx do enxofre nessa molécula. Então, aqui eu vou ter a mesma coisa. O oxigênio mais 1. O hidrogênio mais 1. O oxigênio menos 2. E aqui eu vou ter o X. Quando eu for multiplicar, eu vou ter mais 2. E vou ter menos 8. Quer dizer que meu X aqui vai valer mais 6. Como eles são ácidos, que começam com hidrogênio, eu vou chamar esse aqui de ácido sulfur e esse também. Qual vai ser o sulfuroso e qual vai ser o sulfúrico? Qual que tem o maior NOx? O de baixo. Como esse tem o maior NOx, ele é o sulfúrico. Como esse tem o menor NOx, ele é o sulfuroso. Entenderam? Compreenderam aqui? Então é assim que a gente calcula os NOx, né? Bom, desse modo vocês podem calcular aqueles NOx sempre do elemento central, considerando hidrogênio como mais 1 e o oxigênio como menos 2. Para as bases, o H, vai ser a mesma coisa. Se eu tenho 2, a hidroxila vale sempre quanto que eu falei com vocês? Ó, guardem que a hidroxila vai ser menos 1. Se a hidroxila é menos 1, quanto que vale isso aqui total? Menos 2. Então quer dizer que o magnésio vale isso aqui, ó. O magnésio vale mais 2. Estão vendo? O alumínio vai valer, então, mais 3. Entenderam como que funciona? Guardem essa regrinha aqui de cálculo para vocês pegarem, tá? Essa definição aí, ok? Essa maneira de fazer esse cálculo e de dar a nomenclatura. Para a gente encerrar, vai ficar... Na semana passada, como eu dei uma aula de reposição, eu postei as aulas que nós tivemos na terça-feira, mas eu não postei a aula de 30 minutos. Tinha combinado com os coordenadores, com a Lidiane e o Abel, para que não fosse muita coisa, né, de muito conteúdo de uma vez só e sobrecarregasse vocês. Então eu deixei para postar hoje. Então, além dessas 2 aulas de nomenclatura, eu deixei para vocês um vídeo que já está postado lá de resumo dessa nomenclatura. E vou colocar um vídeo sobre separação de misturas, né? Uma videoaula pequena, coisa simples, sobre separação de misturas, né? São processos simples. E qualquer dúvida, vocês já têm a lista de exercícios aí, qualquer dúvida, vocês façam contato comigo, ok? Eu imagino que essa seja a nossa última aula aqui pelo Zoom.
porque na semana que vem, como vocês vão ter prova no dia da minha aula, acho que nós não teremos mais aulas na segunda-feira, né? Pode ser que tenha alguma alteração, mas aí eu vou aguardar uma posição das coordenações. Alguma dúvida por enquanto? Tudo ok? Ok. Ok. Então, joia, pessoal. Então, até boa noite para vocês aí. E boas provas aí, né, que se iniciam na próxima semana, tá joia? Grande abraço, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.